Olá, gente boa. Estamos chegando ao fim de uma era sombria. Aliás, ao fim sombrio de uma era sombria. E eu gravo esse vídeo para que a afirmação que faça seja bem entendida, seja entendida com alegria. Porque é o fim de uma era. E isso, quando passar, abrirá a porta da esperança. E a esperança está, por via de consequência, logo ali, no ano de 2026, já na contagem regressiva. Essa era a que me refiro, e vocês imediatamente vão entender por que é uma era, se caracterizou pela hegemonia estabelecida por dois partidos políticos que comandaram, na perspectiva nacional, a política brasileira durante um quarto de século. Iniciado em 1996, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, iniciava-se ali o Teatro das Tesouras. Fernando Henrique Cardoso disputou duas eleições contra Lula, e já estava armado o Teatro das Tesouras. Só para esclarecer, Teatro das Tesouras, no qual provavelmente muitos já ouviram falar, mas para quem não sabe, é uma situação política em que dois partidos disputam entre si a primazia, embora ambos tenham o mesmo objetivo. Foi o que nós tivemos aqui no Brasil com PSDB e PT, ou com PT e PSDB. É como se, fazendo uma analogia com cafezinho, o PT é cafezinho esquerdista, amargo. O PSDB é o mesmo cafezinho, mas com adoçante. Questão apenas de paladar, porque a direção para a qual se vai, pela qual fomos, em direção à qual fomos, o caminho que tomamos ao longo de um quarto de século dessa hegemonia, porque absolutamente não deixou esse Teatro das Tesouras, não abriu espaço para o pensamento conservador, para o pensamento liberal. E quando esse pensamento surgiu, lá por volta do ano de 2016, foi um pânico. Um pânico, porque o fascismo estava chegando, e desde então não pararam mais as acusações e os ataques a esse inesperado surgimento de uma corrente de pensamento que não era de esquerda num país que eles hegemonizavam, cuja política eles hegemonizavam. 6 eleições consecutivas para presidente da República, entre PT e PSDB. E os partidos, pensamento político mais à direita, ou à direita, não encontravam espaço algum para uma disputa no plano nacional. Candidatos apareciam aqui ou ali esporadicamente, mas como era necessário vencer, superar o esquerdismo mais amargo do PT, então votava-se no PSDB, que se beneficiou disso. Pois chegamos ao fim dessa era. Chegamos ao fim dessa era. E isso tem que ser saudado com causa de esperança. Porque o PSDB procura um partido com o qual juntar-se, de algum modo, para não se tornar nanico. Porque nanico, na verdade, já está, para não ficar nanico. Nanico já está. E o PT recebeu das urnas do ano passado a lição que todos assistimos. Saiu dessa eleição como o 9º partido político nacional, se contarmos o número de prefeituras. E como 7º partido político, que poderiam alegar que não, nós temos cidades populosas, pois somando a população de todos esses municípios que colocam o PT em 9º lugar, em relação a todos os demais, em 9º lugar, somando a população, ele fica em 7º lugar. Então, nem por esse caminho dá para imaginar que salvou-se o PT. Da pequenez também.
da insuficiência. Acabou o teatro das tesouras. Acabou esse jogo de cena, enquanto os dois partidos brigavam entre si, e brigavam mesmo, acirradamente, nos plenários, no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, nos bastidores do teatro, o Lula e o Fernando Henrique, fraternos amigos, comemoravam. Era o que eles queriam. E foi o que os manteve na crista da onda política do Brasil. Mas isso está chegando ao fim e isso tem que ser festejado, tem que ser saudado. E como há consciência de que isto chegou ao fim, vivemos estes dias ainda mais sombrios. Porque esta é a reação natural. Daí a importância de censurar a opinião, de reduzir as liberdades de expressão, deixar a Constituição de lado, as garantias constitucionais. Por isso estamos passando por esses tempos difíceis, por isso temos presos políticos, temos esses inquéritos sem fim. Então, não bastassem estes anos de corrupção, não bastassem estes anos de atraso, de subdesenvolvimento, de desenvolvimento muito aquém daquele necessário para um país com 210 milhões de habitantes, um país de tantos recursos, cuja sociedade vive pobremente, um país que não cessa de pensar em como tomar dinheiro da sociedade produtiva, da parcela produtiva da sociedade. Um país onde a educação caiu para níveis terríveis, onde os costumes se deterioraram, onde a criminalidade avançou. E não bastassem tantos males, a insegurança se reproduziu para onde não estava previsto que isso viesse a acontecer, nem nos nossos piores sonhos, porque a insegurança física que já tivemos, que se agravou com o avanço da criminalidade organizada, não bastasse a insegurança patrimonial, que já tivemos, mas se agravou, agora temos a insegurança jurídica, a insegurança em relação à própria Constituição, a ruptura dos canais de representação, sinais de uma era que chegam ao fim e da inconformidade que esse final está gerando daqueles que dela se beneficiaram. Então, meus amigos, olhamos para a frente, olhamos para o horizonte, com a certeza de que tempos melhores virão. E isso estará em jogo, no plano da política, no final do ano que vem, em cuja contagem regressiva já entramos. Pense nisso com alegria. Meu nome é Percival Pugina. Quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda. E peço a Deus que abençoe a nação brasileira, livrando-nos de todo o mal. Amém.